Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel. Hoje, dia 14 de janeiro de 2024, são meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza sem grandes alterações. Uma novidade foi uma série de ataques que foi feito aqui na faixa norte, no norte da faixa de Gaza, uma região que estava mais calma nos últimos dias, né? Mas o grosso das operações continua sendo aqui em Khan Yunis e na parte central da faixa de Gaza. Houve uma grande explosão aqui no porto de Haifa, mas aparentemente foi um acidente numa refinaria que tem ali, né? A gente está aguardando mais informações, mas deve ser isso. E também aqui no norte conduziu mais uma série de operações que acabaram com a morte de alguns terroristas aqui na região, né? Depois de um grande protesto pró-Palestina ontem, hoje a cidade de Londres tem um grande protesto pró-Israel. Que bom que o pessoal lá tem a consciência adequada, né? Infelizmente isso não pode ser dito do governo brasileiro, em que o ladrão corrupto de 9 dedos, o idiota do Lula, continua apoiando o Hamas, jogando a diplomacia brasileira no lixo, sem absolutamente nenhum objetivo. Esse é o grande ponto. Qual o objetivo disso? Por que o Brasil rompeu a neutralidade, neste caso, para apoiar o lado errado, né? Pois bem, vamos falar em detalhes sobre esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por General ANCAP, respeitem a democracia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, como vocês podem ver, não tem nenhuma alteração aqui na parte de ocupação do mapa, consistente com uma diminuição mesmo do ritmo das ações israelenses aqui. Mas a novidade é aqui no norte, em que teve vários bombardeios aqui em áreas, inclusive aqui em Beit Hanun, que é uma área que já estava, pelo menos na visão de Israel, totalmente dominada aqui, né? Isso não é uma coisa impossível, é lógico, a gente sabe que ainda tem grupos de terroristas por aqui soltos, então eventualmente Israel vê a necessidade de fazer mais uma ação desse tipo, né? Aqui, por exemplo, é Beit Lahia, essa região aqui. Em Khan Yunis, os soldados identificaram aqui uma grande quantidade de explosivos aqui, de coisas para foguetes e coisa e tal. Esse aqui é o local onde eles encontraram o paiol lá com um monte de munição, um monte de foguetes, um monte de coisa ali dentro, mostrando o quanto que ainda tem de coisa para ser identificada ali em Khan Yunis, né? Bom, saindo ali do sul, houve essa explosão aqui na região de Haifa, né, no norte de Israel. Segundo eles estão dizendo, isso daqui foi um problema que aconteceu. A empresa, que é uma refinaria, está verificando a planta e coisa e tal. Ou seja, até onde a gente sabe, isso daqui seria uma explosão numa refinaria de óleo de oliva, pelo que eu entendi, né? E teria explodido um acidente que aconteceu ali, né? A gente não sabe, é lógico, pode ser sabotagem, pode ser alguma outra coisa, mas em princípio está sendo tratado como um acidente aqui na região de Haifa, aqui no norte de Israel, né? Não teria nada a ver com a guerra. Mas ali no norte de Israel, no sul do Líbano, o exército israelense continua fazendo ações ali na região, exatamente visando ali os grupos do Hezbollah que tem naquela região, né? Aqui a informação de que o exército israelense matou 4 terroristas do Hezbollah que tinham infiltrado a partir do Líbano na região de Kaf Shuba, que é uma região aqui no norte de Israel, nessa região aqui das colinas de Golã, e esses terroristas foram anulados pelo exército israelense, né? E também tem um aviso deles aqui de que o Hezbollah está transformando o sul do Líbano em sites militares reforçados, né? A população do sul do Líbano já saiu dali há muito tempo, o Hezbollah já reina naquela região ali há muito tempo, então fazendo verdadeiras fortalezas naquela região ali, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz aqui a informação de que as forças israelenses identificaram que ainda tem terroristas palestinos operando no norte da faixa de Gaza e fizeram as operações ali justamente para eliminar esses terroristas ali, né? Tem mais algumas informações aqui, mas não tem nada que seja significativo, né? Bom, em Londres teve hoje um grande protesto a favor de Israel, né? Ontem teve um grande contra Israel, a favor do terrorismo e coisa e tal. Infelizmente, a esquerda ainda está muito ativa com isso, ainda tem uma grande quantidade
de pessoas na esquerda, principalmente na extrema esquerda, que ainda, por algum motivo, acha que terrorismo é uma resposta válida, né? Ainda fica aquele padrão Lula de que, ah não, tá matando mais de um lado do que do outro, o que esquece o ponto central da coisa, que é quem atacou primeiro. Isso é que é o problema. A gente quer viver num mundo pacífico. Se a gente quer viver num mundo em paz, a gente tem que punir quem ataca primeiro. Não importa o número de mortes, o que acontece de cada lado. Quem atacou primeiro precisa ser punido, né? Enfim, um belo protesto lá no centro de Londres, ali na Praça Trafalgar, né? O Shin Bet anunciou que compartilhou informações com a Suécia que ajudaram a parar um ataque terrorista que estava sendo planejado lá naquele país. Não é a primeira vez, também já fez isso aqui com o Brasil. O Brasil prendeu uma célula do Hezbollah que tinha por aqui, né? Infelizmente, aqui no Brasil, eu não sei se o Lula vai ter tanta boa vontade com esse tipo de coisa. O cara ama terroristas. Olha só uma coisa curiosa aqui, né? Isso daqui não é um muro entre Israel e a faixa de Gaza, não, meu amigo. Isso aqui é um muro entre o Egito e a faixa de Gaza, né? Para você ver como é que o pessoal que tem, a quantidade de terrorista que tem na faixa de Gaza, nem os países muçulmanos, nem os países ali da proximidade com a mesma religião querem ter contato com esse pessoal, né? Impressionante mesmo o grau de segurança aqui. Bom, um comandante do exército israelense, que é um beduíno, portanto é um muçulmano, ele deixa uma mensagem para o pessoal do Hamas, falando que justamente que o ataque no dia 7 de outubro não foi só um ataque contra judeus e israelenses, porque matou também beduínos, matou também muçulmanos, matou cristãos também. Então não foi só contra judeus o ataque, e que ele está ali para garantir que o pessoal do Hamas vai pagar pelo crime cometido no dia 7 de outubro, né? Bom, isso aqui é só uma curiosidade, o pessoal falando em antissemitismo, porque um casal lésbico recusou um doador de sêmen porque ele era judeu, que o casal lésbico queria fazer inseminação artificial para ter um filho, procurou doadores, recusou o doador porque era judeu. Piadinha de jornal. Enfim, a Eliane Cantanhede faz uma crítica muito justa, que a posição do Brasil contra Israel é uma política sem valor nenhum prático, que traz efeitos só ruins para o Brasil, internos e externos, não leva o Brasil para lugar nenhum. Quem que o Brasil está agradando com essa política de defender o Hamas? O Irã, a Rússia, o pessoal muçulmano ali do Iêmen, os Houthis. Não tem lógica nenhuma essa posição brasileira nesse sentido, só é fruto daquela bolha da extrema esquerda que o Lula faz parte, que acredita que por algum motivo o Israel oprime o povo palestino e coisa e tal, aquelas mentiras que eles contam, eles acreditam nelas por algum motivo, né? E daí ficam nessa armadilha de achar que a Palestina é vítima nessa história. Infelizmente isso vai ser algo muito custoso para o Brasil durante muito tempo. O Brasil sempre teve uma diplomacia muito focada na neutralidade. Eu critico a neutralidade. Eu acho que quando você tem o lado certo numa guerra, nem toda guerra é fácil identificar quem é que está certo e quem é que está errado. Mas quando você tem um caso explícito em que um país ataca o outro, isso não tem o que dizer. Isso você tem um lado certo e um lado errado. Eu sou contra a neutralidade nesse caso. Você tem que assumir o lado correto. Mas o Lula não apenas manteve a neutralidade num caso clássico desse, que é o caso da Rússia invadindo a Ucrânia. Não tem o que justificar ali, não tem lógica isso. Um país invadiu um outro país soberano, a Rússia está 100% errada. Não tem que ter dúvida nisso daí, tem que apoiar a Ucrânia. Mas preferiu a neutralidade. Agora, eu consigo entender a neutralidade nessa visão da diplomacia brasileira. O Bolsonaro fez isso também. O Bolsonaro manteve a neutralidade, o Lula manteve a neutralidade também. Errado, os dois estavam errados, deveriam ter apoiado a Ucrânia, mas eu consigo entender a neutralidade ali. Agora o Lula, além disso, nesse conflito do Hamas com Israel, mostra todo o seu antissemitismo e imediatamente começa a atacar Israel, a apoiar terroristas, né? Porque veja, esse papo de que, não, é para defender o povo palestino, como a Glaze fala, que não, estamos defendendo a humanidade, coisa e tal. Eles falaram alguma coisa com o Bashar al-Assad matando milhares de muçulmanos ali na Síria, os próprios Houthis no Iêmen, uma facção matando a outra, mataram milhares de crianças, milhares de pessoas. Alguém desse pessoal aí defendeu a humanidade?
no final das contas, o que mais tem é guerra em que muçulmanos são mortos ali no Oriente Médio. A única guerra que eles se importam é quando Israel entra no caso. Ou seja, não tem nada a ver com proteger palestino. É antissemitismo mesmo. É porque eles não gostam de judeus mesmo. É essa a visão da extrema esquerda. Essa é a única guerra que importa para eles, é palestino e judeu. O Iêmen, as facções no Iêmen estão se matando ali há anos. Não, ninguém se importa. O Bashar al-Assad destruiu cidades inteiras na Síria para acabar com o movimento, com a guerra civil dele lá. Destruiu a zero, muito pior do que qualquer coisa que tenha acontecido na faixa de Gaza. Milhares de crianças mortas, de pessoas mortas, muçulmanos mortos por outros muçulmanos. O Lula não defendeu a humanidade, não ficou quieto, tranquilo, não viu nada, não é nem com ele, né? Um absurdo essa posição brasileira sob qualquer aspecto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.